Bom, vou voltar aqui com a segunda parte da aula de testes não paramétricos. Eu vou continuar fazendo aqui o exemplo para comparação de dois tratamentos pelo teste de Mann-Whitney. Então eu tenho aqui peguei um outro exemplo, né? Peso, tenho o peso aqui de vários indivíduos, peso e sexo, então masculino e feminino. Então nesse caso aqui eu tenho uma amostra pequena, menor que 30. Então nesse caso aqui eu vou fazer direto o teste não paramétrico. Então, quero verificar se existe relação do peso com o sexo, por exemplo. Então, nesse caso aqui, os grupos 1 e 2 é o sexo e a variável que a gente vai comparar é o peso. Então, como é que eu faço aqui o teste de Mann-Whitney? Então, no teste de Mann-Whitney, eu vou fazer aqui o mesmo caminho. Então, vou no Analyze, não paramétricos testes, Legacy Dialogs, aí eu venho em Two Independent Samples. Duas amostras independentes. Então a variável que eu quero testar é o peso e o grupo é o grupo sexo. Então o grupo sexo aqui eu vou colocar o grupo 1 e 2. Definir os grupos, grupo 1 e grupo 2. Continua, vou dar OK. Então tá aqui, ó. Então nesse caso aqui eu tenho uma amostra bem menor, né, do que o exemplo anterior. Então nesse caso aqui eu tenho, ó, então os homens, ó, a soma lá das posições é 61 e das mulheres é 17. Então lá no teste de Mann-Whitney, naquela estatística de Mann-Whitney, vamos supor que eu chamo os homens de X, é como se os X estivessem lá no começo e o Y estivesse no final. Posso até ter um X aqui no meio, mas provavelmente está acontecendo isso, né? Na classe dos X são as mulheres, desculpa. As mulheres, né, estão no começo e os homens estão no final, né? Tem pesos maiores. Então essa diferença deu uma diferença bem grande aqui, né? E aí na hora de calcular o valor P, o valor P deu 0,01. Então isso aqui é menor do que 0,05. Então se é menor do que 0,05 eu rejeito a igualdade. Rejeito a igualdade entre os grupos. Então eu posso dizer de maneira significativa que os homens têm uma distribuição de peso maior do que das mulheres, né, para esse exemplo. Um outro teste, antes de eu partir para os testes da comparação de vários tratamentos, aqui no SPSS, eu posso fazer um outro teste não paramétrico para comparar dois tratamentos, que é o teste de Kolmogorov-Smirnov. Eu falei no vídeo anterior que o teste de Kolmogorov-Smirnov eu posso utilizar para verificar se uma distribuição é normal. Mas eu posso fazer esse teste também para comparar dois tratamentos. É uma outra finalidade desse teste. Então existe esse teste de Kolmogorov para comparar dois tratamentos. Deixa eu voltar aqui no exemplo do DTM. Ó. Então a gente tinha feito a soma pelo sexo. Ó. Como é que eu tinha feito lá na aula passada? Não paramétricos testes, duas amostras de independência, eu tinha feito a soma pelo sexo. Ó. E nas opções de teste, o default do software aqui é utilizar o teste de Mann-Whitney. Mas eu posso pedir para ele fazer, ao invés do Mann-Whitney, o Kolmogorov para duas amostras. Bom, como é que funciona o teste de Kolmogorov para duas amostras? Ele funciona parecido com o teste de Kolmogorov para uma amostra. Eu quero comparar dois grupos, sexo masculino e feminino, por exemplo, com relação à soma. O que ele faz, basicamente? Ele faz a curva representando o histograma dos dois grupos. Vamos supor, por exemplo, que uma mulher é vermelha e vou colocar o homem azul. Vamos supor que eu faço o histograma lá do grupo das mulheres e a curva que passa em cima do histograma, vamos supor que é a que eu vou desenhar aqui, ó. Então, vamos supor que as mulheres têm uma curva mais ou menos assim. Estou desenhando o histograma, a curva das mulheres é mais ou menos assim. E dos homens? Vamos supor que dos homens tem uma curva mais ou menos assim. Supor que a diferença dos histogramas seja mais ou menos dessa maneira. Como é que funciona o teste de Kolmogorov para duas amostras? Bom, a hipótese nula é que se as duas populações são iguais, as curvas, a verde e a vermelha, têm que estar próximas, tem que estar uma praticamente sobreposta na outra. Quanto mais distante forem essas curvas, a verde e a vermelha, maior a evidência para dizer que os grupos são diferentes. Bom,
Então, a estatística que utiliza um teste como Kolmogorov-Smirnov é a distância entre essas curvas. Então, por exemplo, nesse pedaço aqui ó, eu tenho uma distância pequena. Nesse pedaço aqui eu já tenho uma distância maior. Vai ter um momento aqui em que a distância, acho que é mais ou menos aqui. Então, deve ser mais ou menos por aqui. Então vai ter lugares onde a distância da curva vermelha para verde é grande, em outras vai ser pequena. Bom, e para eu dizer, né, a estatística do teste com Kolmogorov-Smirnov é exatamente essa distância entre as duas curvas. É a maior distância que existe entre as duas distribuições. A estatística T é a maior distância entre as duas distribuições. Entre as duas distribuições. Se essa maior distância é muito grande, quer dizer que em algum momento a curva verde e a vermelha são muito diferentes. Então, se essa distância é muito grande, é evidência para eu rejeitar a igualdade. Agora, se em toda a situação, né, se em todos os valores, né, das variáveis a distância for sempre pequena, a evidência é dizer que as populações são equivalentes, que os grupos têm distribuições equivalentes. É basicamente isso que faz o teste Kolmogorov-Smirnov para duas amostras. Eu posso utilizar o teste também para comparar dois tratamentos, assim como o teste de Mann-Whitney. O teste de Mann-Whitney ele é mais famoso, ele é mais utilizado na área científica, em trabalhos acadêmicos, mas o teste Kolmogorov também está correto, eu posso utilizar ele também. Também vocês vão encontrar trabalhos, talvez não com tanta frequência, né? Mas é um teste que pode ser utilizado e ele tem uma capacidade muito boa de detectar, né, diferenças entre grupos. Então eu posso fazer também o teste de Kolmogorov para comparar duas amostras e o SPSS ele tem disponível a opção para a gente fazer o teste de Kolmogorov para duas amostras. Então aqui, ó, ao invés de selecionar o Mann-Whitney, eu seleciono o Kolmogorov, ele vai fazer exatamente o teste que eu desenhei ali. Ele vai comparar as duas distribuições. Vou colocar OK aqui para a gente fazer o teste. Olha a soma dos índices lá dos sintomas da doença, verificar se tem relação com o grupo, com o gênero. Coloco OK. Vamos aqui no output. Cadê? Então ele fez o teste. Ó, então coloca aqui, né, quantos homens, quantas mulheres. E ele fornece aqui a estatística. Ó. A maior distância que existe, né, entre as curvas dos homens e das mulheres é 0,2. Então essa é a maior distância. Então uma distância é grande ou pequena. Então vocês não vão saber se é grande ou pequena. O que interessa aqui é o valor P. O valor P. Essa distância aqui, obrigatoriamente, ela sempre vai estar entre 0 e 1. Então, no caso 1 seria a maior distância possível, né, e 0 a menor distância possível. 0,20 forneceu para a gente um valor P de 0,009. Então isso aqui é um valor menor do que 0,05, é menor até do que 1%, né? Então nesse caso, assim como lá no outro teste, eu rejeito a igualdade. A conclusão é a mesma do teste de Mann-Whitney. Eu rejeitei a igualdade das distribuições. As mulheres têm valores mais altos do que os homens, né, nesses sintomas, na soma dos sintomas. Então, nesse caso, assim como o teste de Mann-Whitney, o teste Kolmogorov eu também rejeitei. Deixa eu ver aqui onde é que está o teste de Mann-Whitney. No caso do teste de Mann-Whitney, ele rejeitou até com um poder maior, né? No teste de Mann-Whitney, deu bem praticamente zero aqui o valor P, né? Então, geralmente o teste de Mann-Whitney, assim, o pessoal prefere usar porque ele é mais poderoso, mas os dois testes são adequados para comparar tratamentos. São caminhos diferentes, né? Então, o procedimento é diferente. Então, eu expliquei para vocês ali qual seria a estatística do Mann-Whitney, como é que ele calcula, fazendo aquela amostra ordenada do menor para o maior, fazendo as sequências de x e y, e de Kolmogorov ele faz por um outro caminho, que é esse caminho aqui de comparar as distâncias, mas os dois estariam corretos.
Não tem, se vocês fizerem o teste, desde que os dados vocês vão fazer, né, para dados não normais, ou então nesse caso aqui, poderia utilizar também o teste de Kolmogorov, né? Poderia colocar no artigo, utilizei o teste Kolmogorov para comparar os dois tratamentos, está correto. Tem o autor, pode ser que algum revisor prefira o teste de Mann-Whitney, mas não está errado eu utilizar o teste de Kolmogorov, porque ele tem a mesma finalidade. Bom, então dito isso, eu vou passar agora para a comparação de mais de dois tratamentos. Então, a gente vai ver a situação agora onde eu tenho que comparar dois ou mais tratamentos. Então falei aqui do teste de Mann-Whitney, vamos falar agora dos testes para comparar mais de dois tratamentos. Tem também o teste da mediana, o que o teste da mediana faz? O teste da mediana, ele compara duas medianas, ele compara a mediana de x contra a mediana de y. Então esse aqui é o terceiro teste para eu comparar mais de dois tratamentos, o teste da mediana. Então, no caso, sob H0 é esperado que mais ou menos m sobre 2 dos valores de x esteja acima da mediana e m sobre 2 estejam abaixo da mediana. Como é que funciona o teste da mediana? Eu vou explicar aqui rapidinho o teste da mediana antes da gente comparar vários tratamentos. Como é que funciona o teste da mediana? O teste da mediana. Então, lembrando aqui, né, H0, a mediana de x é igual à mediana de y, versus H1, a mediana de x é diferente da mediana de y. O teste da mediana ele é o seguinte: eu tenho uma amostra de x, x1, x2, vamos supor que eu tenho xn, e eu tenho os y, y1, y2, até ym. Bom, o que eu vou fazer é a mesma coisa que eu fiz no teste de Mann-Whitney. Eu vou ordenar a amostra da menor para maior. Então, vou colocar para o menor em x, o segundo menor em y, o terceiro em x, o quarto em x, e assim por diante. Y, x, e assim por diante. Eu vou ter vou fazer isso para os m mais n indivíduos das duas amostras. O teste da mediana consiste em fazer o seguinte: eu considero isso aqui como uma amostra toda, seria a chamada amostra conjunta dos dois, e eu vou tirar a mediana dessa amostra. Então, eu vou fazer um corte bem no meio dessa amostra conjunta aqui. Vou fazer um corte aqui. Bom, se as medianas de x e de y são iguais, o que eu espero? Eu espero que dos meus n indivíduos de x, eu espero que aqui eu tenha mais ou menos n sobre 2 de x e aqui também n sobre 2 de x. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu dividi de maneira igual. Eu tenho mais ou menos metade do x está para cá e metade do x está para cá. E eu espero que no y a mesma coisa. Dos m indivíduos do y, eu espero que m sobre 2 de y esteja para cá e m sobre 2 de y esteja para cá também. Então quer dizer que a mediana conjunta seria igual à mediana de cada um dos indivíduos. Então quer dizer que eu fiz o corte de uma maneira que eu separei de maneira igual, tanto o x quanto o y. Agora, se não acontecer isso, por exemplo, se eu tiver muito mais indivíduos de y à direita e x à esquerda, nesse caso, quer dizer que as medianas não são iguais. Por quê? Porque os indivíduos de x ficaram todos para cá e os indivíduos de y ficaram todos para cá. Então, é um indício de que a mediana de x é menor do que a mediana de y. Então, ele vai comparar esse valor aqui. Ele vai, na mediana geral das duas juntas, ele vai ver quantos eu tenho de x e quantos eu tenho de y. Então, eu espero mais ou menos igual, né? N sobre 2 e N sobre 2. Quanto mais desigual for isso, então se eu tiver muito mais do que N sobre 2 de um lado do que do outro, por exemplo, se eu tenho 20 amostras de x
eu quero que mais ou menos 10 fique acima e 10 fique abaixo da mediana conjunta. Agora, se eu tiver 15,5, por exemplo, ou 17,3, quanto mais distante for de 10 e 10, maior a evidência para dizer que as medianas de x e y são diferentes. Então, basicamente, é isso que faz o teste da mediana. Eu vou fazer aqui com o mesmo exemplo. O caminho para a gente fazer isso, acho que no SPSS tem a opção median test, eu não cheguei a ver ali, mas aí lá nas opções do Independent Samples tem median test. Só que o seguinte, lá no SPSS não é no Two Independent Samples. Então, mesmo que eu esteja comparando amostras independentes, eu não vou no Two Independent Samples. A opção Two Independent Samples do SPSS não tem esse teste da mediana. Eu tenho que ir no Independent Samples. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos voltar aqui para o SPSS. Estou voltando aqui. Eu vou fazer com o exemplo aqui do DTM. Então, a mesma coisa, eu quero comparar aqui a mediana. Então, não estou comparando agora as distribuições, eu estou comparando agora as medianas do sexo, né, com relação à soma dos sintomas, né? Então, para fazer isso aqui no SPSS, eu vou no Analyze, no Parametric Tests, Legacy Diálogos, e eu vou aqui eu venho aqui no K-Independent Samples. Então, esse K-Independent Samples, ele serve para comparar K tratamentos, mas inclusive 2 tratamentos. Então, aqui eu posso usar o K-Independent Samples para comparar 2 tratamentos, que nesse caso aqui a gente vai fazer isso, para comparar as duas medianas. A variável que eu vou testar vai ser a soma dos sintomas, vou procurar aqui a soma, e o grupo vai ser o gênero, sexo do paciente. Eu tenho que definir, né? Definir aqui 1 e 2 e continuo. Agora, nas opções aqui, teste type, o tipo de teste, vocês vão selecionar a mediana. Ao selecionar a mediana, ele vai calcular para a gente o valor P do teste da mediana. Ele vai soltar aqui o resultado, a gente vai interpretar. Então, o que aconteceu aqui? Olha só, eu tenho... Então, esse aqui é aquele que eu falei, né? Quantos indivíduos eu tenho abaixo e acima da mediana. Então, tem no masculino, ó, das amostras do masculino, eu tenho 33 ficaram abaixo, então eu tenho 95 indivíduos do sexo masculino. Desses 95 indivíduos do sexo masculino, 33 ficaram abaixo da mediana conjunta e 62 acima. Então, se fosse igual, eu esperaria mais ou menos metade, metade. Está bem diferente daquela situação de ter metade e metade. Agora, do feminino, eu tenho 107 abaixo da mediana e 90 acima. Desculpa, é o contrário, né? Aqui é acima da mediana e aqui abaixo. Então, dos homens, 33 estão acima e 62 estão abaixo da mediana conjunta. E das mulheres, ao contrário, né? Das mulheres, a maioria está acima do que abaixo. Então, é como se eu tivesse aquela situação. Se eu chamar os homens de H, é como se eu tivesse H, homem, mulher, é como se a maioria dos homens estivesse para cá e lá no final, na minha amostra conjunta, eu tivesse mais mulheres lá nos valores maiores. Pode até ter que seja um homem, né? Alguns homens lá, mas assim, se eu faço um corte no meio aqui, o que aconteceu é que daqui para cá eu tenho mais mulheres do que o esperado, e daqui para cá eu tenho mais homens do que o esperado. Então essa é a interpretação dessa tabela aqui com as frequências. E a estatística do teste, o valor P deu significante aqui, deu 0,03. Então nesse caso aqui eu rejeito a igualdade das medianas, rejeito a igualdade das medianas, igualdade das medianas.
Então, nesse caso aqui, eu posso falar que a mediana das mulheres é maior do que a mediana dos homens, né? Porque eu tenho bem mais mulheres aqui acima da mediana, ó, do que os homens. Os homens, a maioria está abaixo, né? E as mulheres, a maioria, elas estão acima da mediana. Bom, então, continuando aqui, ele soltou aqui, mas só que ele não soltou o valor exato das medianas dos homens e das mulheres. Dá para eu pedir para ele soltar nesse teste o valor exato da mediana dos homens e das mulheres? Porque no artigo eu vou querer colocar o valor P, eu vou querer colocar quanto deu a mediana dos homens e das mulheres. Então aqui no teste de hipótese, no teste não paramétrico da mediana, ó, todo teste não paramétrico ele faz isso. Então tem aqui, eu vou fazer o teste da mediana, da soma com o sexo. Tem no SPSS uma caixinha chamada Options. Na opção Options eu posso pedir para ele soltar para a gente as estatísticas descritivas e os quartis. Então eu vou pedir para ele soltar para a gente uma tabelinha com esses valores para a gente até poder interpretar. Então sempre todos os testes no SPSS ele tem essas options aqui que pode ajudar a gente a interpretar o valor P, o que é maior, o que é menor. Então nesse caso aqui, ó, vou dar OK, ó, ele soltou pra gente, ó. Então ele soltou, ó, deixa eu ver aqui, mas só que ele soltou uma amostra de uma maneira geral, né? Sexo aqui, ele soltou a mediana do total, né? Ele não soltou por sexo, eu acho que teria que fazer aqui de maneira por grupo, né? Então, mas aí poderia fazer aqui pelo próprio, deixa eu ver aqui no Analyze, ó. Eu posso ir nas opções estatísticas descritivas, venho em descritivos, aí eu posso pedir, não, eu venho em Analyze, estatísticas descritivas, vou errar aqui o comando, mas se eu quiser a mediana dos homens e das mulheres, eu posso ir aqui, ó, no Analyze, estatísticas descritivas, eu vou na parte aqui de frequências. Tentativa número 3. Agora eu vou achar essas medianas por cada categoria. Ó. Vai ser em Analyze, Estatísticas Descritivas, Explore. Eu venho no Explore, eu vou colocar aqui a variável soma. E a variável soma eu estou fazendo pelo sexo. Vai entrar aqui no fator sexo dos pacientes. Então vou colocar aqui as estatísticas. Então ele vai colocar as estatísticas descritivas. Vou colocar aqui os percentis também, porque aí ele solta a mediana, né? A mediana, para vocês que lembram, é o percentil 50. Coloco continuo e vai dar OK. Então ele vai soltar aqui, ó, por sexo masculino e feminino. Então ele soltou aqui, ó, do masculino, ó, a mediana, agora sim. A mediana do masculino tá aqui, ó, 20, 20. Exatamente 20. E a mediana do feminino, 30. Então, pronto, agora sim vocês têm que colocar no artigo. A mediana, vocês vão poder falar, né, que a diferença é significativa e do feminino deu 30 e do masculino deu 20. Então, essa diferença de medianas, ela foi significativa. Bom, então era isso a comparação de dois grupos. A partir de agora, a gente vai fazer agora comparar mais de 2 tratamentos. Então agora eu tenho K grupos, né? São coletados de maneira independente. Então lá na estatística paramétrica a gente comparava K médias através da ANOVA. Eu calculava a média de cada um dos K grupos, dos K tratamentos, seja 3, 4, 5 tratamentos, e a gente comparava as médias, verificava se as médias são iguais ou se elas são diferentes. E como é que é o teste de hipótese agora no caso não paramétrico? No caso não paramétrico, eu não vou verificar se as médias são iguais. Eu vou verificar se as distribuições são iguais.
Então, H0 seria que todas as distribuições, ou seja, todas as curvas são iguais dos K tratamentos. Se eu fosse fazer o histograma dos K tratamentos, eu iria dizer que eles são iguais. Essa seria a hipótese nula. A hipótese alternativa é que existe alguma diferença entre essas distribuições. Então, basicamente, no contexto não paramétrico, o teste que compara K tratamentos é um teste chamado teste de Kruskal-Wallis. Ele é o teste mais conhecido, aí, mais talvez utilizado, né, no meio acadêmico, né, para comparar K tratamentos. Então, basicamente, o que ele faz? O teste não paramétrico, o teste de Kruskal-Wallis, ele faz algo parecido com o teste de Mann-Whitney. O teste de Mann-Whitney, o que a gente faz no teste de Mann-Whitney? Deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu ver. O teste de Mann-Whitney, ele fazia o quê? Ele pegava as amostras de x e y, então no caso aqui, vamos supor agora que eu tenho 3. X, y, são 3, vamos supor que eu tenha 3 tratamentos. Opa. O que o teste de Mann-Whitney fazia? Ele pegava do menor para o maior. Então o menor era de x, vou colocar aqui. E aí depois ele verificava, né, como é que estava se tinha muito mais gente de x para um lado e de y do outro. Agora é a mesma coisa, mas só que agora a gente vai fazer para 3. Então o menor de todos vamos supor que é z. Então o menor é z, o segundo menor é y, o terceiro menor é z, o quarto menor é y, o quinto menor é z, o sexto menor é z e assim por diante. Vamos supor, uma hora vai aparecer um x ali, né? Y, x. Então ele vai fazer, vai ordenar do menor para o maior. E ele vai ver se os x, os y e os z estão mais ou menos distribuídos. Se as posições que eles estão mais ou menos intercaladas ou não. Então a hipótese nula seria que as distribuições são iguais. Então isso significa o quê? Que os x, os y e os z estão mais ou menos intercalados. Tem a proporção de pontos de x, y, z no começo e no final são mais ou menos iguais. A hipótese alternativa é que alguma dessas distribuições x, y, z, pelo menos uma delas está muito acima da outra. Então a hipótese alternativa que rejeitaria a igualdade seria ou de um lado ou do outro ter muito mais gente de um grupo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu fiz aqui, os x estão muito concentrados no final. Então, essa é uma evidência de que existe uma diferença entre os grupos. Então, basicamente, o que o teste de Kruskal-Wallis faz é isso. Ele faz essas contas. Ele compara, né, os K tratamentos dessa maneira. Ele compara os K tratamentos verificando, né, se existe alguma diferença entre eles. Existe um outro teste também, que é o teste de Kolmogorov, para K amostras também. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui para 2 amostras, o teste de Kolmogorov, eu poderia ter feito para K amostras. Então, no caso do teste de Kolmogorov para K amostras, eu poderia desenhar, por exemplo, a terceira distribuição. Vamos supor que eu tenha 3 distribuições e comparar a diferença entre as 3. Daria para fazer também o teste de Kolmogorov-Smirnov para K amostras também. Então eu tenho essas duas opções para comparar K amostras. Eu tenho o teste de Kruskal-Wallis, que seria essa ideia, e o teste de Kolmogorov. O teste de Kruskal-Wallis é o mais conhecido, a gente vai fazer agora um exemplo com o teste de Kruskal-Wallis. Eu vou pegar aqui um exemplo para a gente fazer o teste de Kruskal-Wallis, que vai ser a classificação da DTM. Então, no caso aqui, a classificação da DTM, ela tem 4 níveis. Eu vou aqui no variável view. Olha, a classificação da DTM, então, o que é 1 lá é sem a doença, sem a DTM, 2 é o nível leve da DTM, 3 moderado e 4 é o nível severo. Bom, a gente vai tentar relacionar esse nível da doença, a gravidade da doença, com a idade. Então, será que existe relação da idade com a gravidade da DTM? Então, no caso da idade, ó, primeira coisa aqui, no caso da idade,
não vai dar certo. Então já vou lembrando aqui para vocês que não vai dar certo a idade, porque a idade tem distribuição normal. A gente fez o teste de Kolmogorov lá no começo da aula anterior e viu que a idade tem distribuição normal. Então, no caso, associar a classificação da DTM com a idade, eu faço a nova. Aqui eu posso fazer com a nova direto. Então, associar a classificação, então, os 4 níveis, né, os 4 tipos de DTM com a idade, eu faço pela nova. Agora, se eu for associar a classificação da DTM com a variável soma, a gente viu lá no vídeo anterior que a soma não tem distribuição normal, a soma dos sintomas. Então, nesse caso aqui, eu tenho que utilizar o teste de Cruz-Coalhes. Então, associar a classificação da DTM com a soma, eu vou utilizar o teste de Cruz-Coalhes. Então, eu venho aqui no Analyze, Non-Parametric Testes, eu venho aqui no K-Independent Samples. Então, no caso, eu vou associar a soma, agora eu vou associar com a classificação, né? Então, a classificação da DTM, cadê a classificação? Está aqui. Então, a classificação da DTM, vou inserir ela. Tem que tirar aqui, né? Eu tinha feito um exemplo aqui com a variável sexo, eu tenho que tirar e eu tenho que inserir a classificação. Então, vou inserir aqui a classificação. Então, no caso, a classificação aqui está ordenada de 1 até 4. Então, vou colocar de 1 até 4. Coloco aqui. Então, um exemplo que eu tinha feito era com a mediana, agora a gente vai fazer com Cruz-Coalhes. Pronto. Então, ele vai fazer o teste de Cruz-Coalhes. Então, coloco OK. Então, olha só, ele soltou. Então, com relação às posições, ó, tem nível 100 DTM, leve, moderado e severo. A gente pode perceber que com relação àquelas posições lá, a média das posições, então quanto menor for esse mean rank aqui, quer dizer que o indivíduo está mais para o começo. Desculpa, o indivíduo não, tratamento, os indivíduos estão mais para o começo. Quanto maior for esse mean rank aí, quer dizer o contrário, quer dizer que os indivíduos estão mais para o final, os indivíduos daquele tratamento estão mais para o final da amostra total. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que os indivíduos sem DTM, eles estão mais para o começo. Então, sem DTM, eles é bem menor, 51, enquanto que severo é o maior. Então, isso quer dizer que sem a DTM é como se na minha amostra conjunta, tá vendo? Tá mais ou menos ordenado aqui, né? Então, é como se eu tivesse assim, na minha amostra conjunta 100, 100, 100 DTM, leve, por exemplo, 100, leve, 100, depois leve, leve, depois lá pro meio eu tenho mais leve e moderado, né? Pode ser severo, e mais pro final eu teria severo. Então, é como se eu tivesse mais ou menos isso, né? Severo ficou igual 100 aqui. Não faz... Deixa eu colocar, vou mudar outro nome, vou chamar severo de grave, tá? Só para não ficar a mesma letra. Grave. Pronto. Então, na minha amostra conjunta, é como se eu tivesse mais ou menos isso. Tivesse mais ou menos em ordem. Então, nesse caso aqui, parece que está acontecendo isso. E aí, quando a gente joga isso aqui para calcular o valor P, né, para dizer se as amostras são iguais ou não, deu um valor P praticamente zero. Então, esse valor aqui corrobora, né, a nossa evidência, né, de que quanto maior o grau da DTM, maior é a severidade a soma dos sintomas, né? Então, maior a gravidade da DTM, maior a soma dos sintomas. Um outro exemplo onde se aplica o teste de Cruz-Coalhes é no exemplo peso. Esse arquivo aqui é o exemplo peso que a gente tinha feito nas aulas anteriores. Eram pesos, né, de 5 grupos de ratos, né? Tem um grupo A, deixa eu chamar isso aqui de grupo para ficar mais fácil. Grupo, aqui é grupo numérico, né? Tinha dado um problema, grupo N, e aqui é o peso. Vai ficar melhor. Bom, então nesse caso aqui eu tenho o grupo A, ou chamar o grupo por 1, no caso
o que o SPSS vai entender é o grupo numérico e não pela letra. E aqui o peso. Então, o grupo A eu tenho 5, o grupo B eu tenho 5, eu tenho 5 indivíduos por grupo. Então, o que acontece? Eu quero comparar os pesos entre os grupos. Será que existe uma diferença ou são todos iguais? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o teste de Cruz-Coalesce e não a ANOVA. Por quê? Porque os grupos têm tamanhos pequenos. O tamanho dos grupos é 5, né? Então, o tamanho da minha amostra é pequeno. Então, nesse caso aqui, não se aplica a ANOVA. Eu não preciso nem fazer teste de normalidade. Eu tenho que fazer direto o teste de Cruz-Coalesce porque o tamanho da amostra é pequeno. Então, como é que eu faço isso? Então, eu venho aqui no Analyze, é o mesmo caminho. Vou fazer aqui o teste de Cruz-Coalesce para comparar os pesos. Analyze, não paramétrico testes, legacy diálogos, eu vou no K-Independent Samples. Então, eu vou comparar o peso e o grupo. O grupo tem que ser numérico, ele não entende o grupo por A, B, C, D e E. Eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou definir, né? Eu vou comparar de 1 até 5. Então, eu vou continuar aqui. E aí eu vou pedir para ele fazer o teste de Cruz-Coalesce. Então, ele vai fazer, ó. Então, tá aqui, ó, a soma dos postos, ó, o grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que o grupo 3, né, ele tem a média dos postos maior. Então, o grupo 3, ele está mais acima, 19,20, e o menor grupo é o 4. Então, nesse caso aqui, é como se os indivíduos do grupo 4 estivessem mais aqui para o começo, os indivíduos do grupo 3 estaria mais para o final, né? Então, o 4 é o menor, o 5 é o segundo menor, depois o 2, o 1. Alguns são similares, né? Então, o grupo 1 com o grupo 3 são próximos. E aí, eu vou ver o valor P aqui, né? O valor P deu 0,011, então deu menor do que 0,05. Então, nesse caso aqui, deu um resultado significativo. Eu posso dizer que existe diferença entre esses 5 grupos aqui. Então, isso que eu vou falar para comparar os tratamentos. Bom, só uma coisa aqui no SPSS, que pelo menos essa versão eu não tenho, seria a comparação dos testes 2 a 2. Então, se vocês lembram do assunto lá da ANOVA, quando dá significativa a diferença entre cada tratamentos, o passo seguinte é verificar 2 a 2. Então, uma maneira da gente fazer isso aqui nos testes não paramétricos seria comparar os tratamentos 2 a 2 através do teste de Mann-Whitney, por exemplo. Eu poderia pegar o teste de Mann, por exemplo, eu quero comparar o 3 com o 4. Eu faço o teste de Mann-Whitney para esses dois. Então, será que a diferença está entre o 3 e o 4? Então, eu iria fazer isso aqui através do teste de Mann-Whitney. Então, eu poderia, voltando aqui para o SPSS, eu venho aqui no Analyze, não paramétricos testes, ó. Aí eu venho no Two Independent Samples, eu quero testar a variável peso e comparar com a variável grupo. Então aqui eu vou definir os grupos, então agora eu vou comparar o grupo 3 com o 4. Eu posso fazer isso para qualquer combinação dos pesos aqui, comparar o grupo 1 com 2, 2 com 5 e assim por diante. Mas eu vou mostrar aqui só por causa do tempo, só o 3 com o 4. Então aqui, ó, do 3 com o 4, ó, ele comparou. Então, como a gente já tinha encontrado lá, né, o grupo 3 tem uma média bem maior do que o 4, né, como se o grupo 4 estivesse nos valores menores e o 3 nos maiores. E aqui deu significativo, deu menor do que 0,05. Se eu comparasse, por exemplo, 1 com o 3, eu acho que não daria significativo, porque quando eu comparei o 5 aqui deu um parecido. Ó. Então eu vou fazer a mesma coisa do 1 com o 3. Analyze, não paramétrico testes, Two Independent Samples. Agora eu vou mudar aqui, comparar 1 com 3, ou 3 com 1, que é a mesma coisa, né? Continua. Então quando eu faço uma wish, né, do 1 com 3, ó, dá bem próximo. Então a diferença do 1 com 3, ó, o valor P, deu 0,841. Então no caso deu bem maior, né, do que 0,05. Então nesse caso eu não rejeito a igualdade do grupo 1 com o grupo 3. Então quando eu tenho K tratamentos, eu primeiro verifico através do teste de Cruz-Coalesce se existe diferença significativa em algum daqueles K tratamentos. Se existe, comprovando isso, eu posso fazer 2 a 2 para localizar aonde que estão
essas diferenças. Então, basicamente é assim que a gente faz o pós-teste, né, utilizando o SPSS. Então, aqui eu já tinha passado, né, para vocês, né. E, finalmente, para terminar, eu vou falar do teste para K amostras pareadas. Então, quando eu tenho K amostras pareadas, o que seria K amostras pareadas? Seria verificar o mesmo indivíduo em 3 tratamentos diferentes ou em 3 períodos de tempo diferentes. Então, eu poderia testar, por exemplo, o indivíduo, sei lá, medir o colesterol antes do tratamento, depois medir com 1 semana de tratamento, depois com 2 semanas de tratamento e assim por diante. Eu teria mais do que 2 períodos de tempo, ou mais do que 2 variáveis para o mesmo indivíduo. Então, para esse teste, assim, não vou falar um pouco da... Assim, a finalidade do teste é essa, é verificar se existe diferença em mais de 2 amostras pareadas, né? Então, eu tenho os números a mesma variável para o indivíduo em mais de 2 períodos. Então, aqui, eu vou pegar esse exemplo aqui que é compras pela internet. Ele compara 3 métodos de compras pela internet. Então, ele submeteu 9 indivíduos aos 3 tipos de compra e verificou, né, se algum desses tipos de compra um indivíduo tem mais afinidade ou não. Mas aí, no contexto da área de vocês poderiam... É como se eu avaliasse, por exemplo, colesterol em 3 ou 4 tempos diferentes, por exemplo. Então, lá no SPSS, o comando que a gente vai fazer isso é Analyze, Non-Parametric Testes, Legacy Diálogos. Então, a última opção ainda que eu não falei para vocês hoje foi Car-Related Samples. Então, Car-Related Samples são mais do que 2 amostras pareadas. Então, lá no Car-Related Samples tem vários testes, o mais utilizado é o teste de Friedman. Não vou abrir aqui o exemplo no SPSS. Bom, eu pausei aqui o vídeo, eu voltei aqui, eu acabei criando um exemplo mais interessante para vocês aqui do que aquele de compras pela internet. Então, no caso aqui eu tenho 20 indivíduos, vamos supor que é o colesterol desses 20 indivíduos, então vamos supor que é antes do tratamento. Esse aqui é como se fosse o colesterol dos mesmos 20 indivíduos com 1 semana de tratamento. E aqui o colesterol dos mesmos indivíduos depois de 2 semanas de tratamento. Então, será que existe alguma diferença entre esses tempos aqui, entre esses 3 tempos? Então, aqui, isso aqui é um exemplo de K amostras pareadas. Eu estou medindo o mesmo indivíduo em mais de 2 períodos de tempo ou em mais de 2 abordagens diferentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 amostras pareadas, né? Eu tenho dados de 20 indivíduos em 3 períodos de tempo diferentes. Eu quero verificar se existe alguma diferença significativa entre esses períodos. Do antes para o tempo 1 e do tempo 1 para o tempo 2. Então, como é que eu faço para verificar isso? Eu vou no Analyze, eu venho aqui em Non-Parametric Testes, Legacy Diálogos, e aí eu venho em cá, Related Samples. Então, aqui as variáveis que eu vou testar são os 3 tempos. Vou colocar antes, o tempo 1 e o tempo 2. E aí, quando eu for fazer o teste, eu faço aqui o Friedman, né? Coloco OK. E aí ele vai soltar para a gente o valor P do teste. Então, ele soltou, ó. Então, no caso aqui, a média dos postos aqui é 2,85 no primeiro tempo, no segundo é 2, no terceiro é 1,15. Então é a estatística que ele usa para calcular, né? Assim, seria interessante para vocês pedir lá pedir as estatísticas descritivas de cada tempo antes de vocês fazerem aqui a análise, né? Então, antes de fazer esse teste de Friedman aqui, eu recomendo vocês irem no Analyze e fazerem estatística descritiva e calcular as descritivas de cada tempo. Então, vou colocar antes, tempo 1 e tempo 2.
e dar OK, ó, antes de fazer o teste de Friedman, pedir para ele fazer, por exemplo, a média. Então, por exemplo, aqui, ó, antes, depois e no tempo 2. Antes no tempo 1 e no tempo 2. Né? Então a gente pode ver que do antes para o tempo 1 foi significativo, não, foi bem grande, né? Foi 100 quase a diferença. Do tempo 1 para o tempo 2 já não mudou muito, né? 163 para 151. O que o teste de Friedman faz é dizer que se existe ou não alguma diferença entre esses três tempos. Então o resultado do teste de Friedman, ele mostrou aqui, o valor P mostra que existe alguma diferença. Agora, onde que está essa diferença? Será que é entre o antes e o tempo 1? Será que é entre o tempo 1 e o tempo 2? Aí se eu quiser ver, por exemplo, será que entre tempo 1 e tempo 2 tem alguma diferença significativa entre eles? Aí eu posso fazer uma análise de amostras correlacionadas só para as duas e não para o tempo antes. Então, do antes para o tempo 1, provavelmente essa diferença foi significativa. Agora, então vocês poderiam fazer e olhar o valor P, coletar o valor P para colocar no artigo. Agora, entre o tempo 1 e o tempo 2, eu poderia fazer essas duas análises relacionadas pelo teste de Wilcoxon. Então, eu venho aqui no Analyze, testes não paramétricos, Legacy Diálogos, eu posso em True Related Samples. True Related Samples, então eu posso comparar o tempo 1 com o tempo 2. E aí coloco OK, né? Ele vai fazer pelo teste de Wilcoxon. Deu significativo também. Então, no caso aqui do tempo 1 para o tempo 2, também deu significativo. Então, a diferença que existe entre eles também é do tempo 1 com o tempo 2. Existe uma diferença de antes para o tempo 1. Então, vocês fazendo o teste de Wilcoxon de antes para o tempo 1 vão ver que a diferença é significativa, e do tempo 1 com o tempo 2 também é uma diferença significativa. Então, dessa maneira eu faço o teste de Friedman. Então, dessa maneira eu encerro aqui a aula. Finalmente é o último teste, né, que a gente viu. São muitos testes, né, assim, eu sugiro ver assim, até a aula de maneira pausada. Agora que terminou a aula que eu estou sugerindo, né, a gravação. No final da gravação que eu lembro, né, mas assim, são testes assim muito utilizados. Assim, eu focaria mais, se eu fosse dar uma sugestão, provavelmente vocês vão usar mais o teste de Mann-Whitney e o de Kruskal-Wallis. São os dois testes mais utilizados, especialmente o Mann-Whitney. Talvez mais o Mann-Whitney, um pouquinho menos o Kruskal-Wallis. Os outros, o Kolmogorov para verificar a normalidade, mas se vocês já estiverem familiarizados com outro teste de normalidade, não teria nenhum problema em utilizar esse outro teste. Então seria o Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e o teste de normalidade. Então geralmente tanto o de Wilcoxon, da mediana e o de Friedman não são tão utilizados. Eles podem ser eventualmente utilizados em algumas situações, mas eles não são tão utilizados. Então eu vou encerrar a aula por aqui.